com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você em casa, talvez almoçando, preparando-se para almoçar, telefone para algum amigo, conhecido, parente que costuma ver esse programa, diga: estamos iniciando com o programa Deus, Médico dos Médicos, cujo tema é conjuntivite. E nós vemos, às vezes, até se fala em certas ocasiões ou locais de uma certa epidemia de conjuntivite. Mas o que é conjuntivite? Infecção da membrana que reveste o branco do olho, não é verdade? Nós ficamos com o olho vermelho, lacrimejando e sentimos como que areia, um corpo estranho presente no olho. Ora, nós temos aqui uma doutora que é especialista nesse campo, em campo da visão, que é a doutora Keila Monteiro de Carvalho, e que vai nos falar sobre este assunto. Seja bem-vinda. Como vai, Dom Fernando? É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e por essa oportunidade de podermos falar sobre a conjuntivite ou outros problemas, eventualmente, de visão, que for necessário, conforme as suas perguntas. Estamos aqui, então, para essas informações. A senhora é professora da Unicamp, né? Sim, exatamente. Eu já sou professora da Unicamp, já há 36 anos, né? E já atualmente estou na chefia e sou coordenadora da pós-graduação. Mas, falando de conjuntivite, nós muitas vezes nos perguntamos como evitar, ou ainda, como é que ela é transmitida, doutora? A conjuntivite, como o senhor já iniciou, já no começo colocou, existem muitos tipos de conjuntivite, né? Só que quando a pessoa fala, estou com conjuntivite, o que é primeiro que a gente pensa? A gente já pensa naquela contagiosa. E nessa que esses meses agora está tendo esse surto, né? Então, justamente esse surto, quando ocorrem essas epidemias, pequenas epidemias de conjuntivite, isso ocorreu devido a essa transmissibilidade. No caso, essa que está vendo agora, ela é viral. E o vírus, ele se propaga mesmo pelo ar, pelo contágio direto, mas... Também pelo ar? Também pelo ar? Porque geralmente nós entendemos só pelo contato. Não, ele também vai pelo ar. Pelo ar. Porque nem sempre a gente chegou a dar a mão para alguém com conjuntivite, ou nem se aproximou tanto, e como que a pessoa peca, né? Exatamente. Então, a precaução, ela é em relação aos cuidados de higiene, esse é o básico, naturalmente. Então, manter as mãos sempre limpas. E hoje em dia nós temos esse gel que é sempre utilizado, gel alcoólico, isso já elimina bastante. E não pôr a mão nos olhos, claro. Quer dizer, esse contato que às vezes que é perigoso, né? Exatamente. Que transmite. Porque quando nós cumprimentamos uma pessoa, muitas vezes eu, como sacerdote, estou numa celebração ou a entrar numa igreja, cumprimento este, aquele outro, e as pessoas que lá estão. Lembro-me bem, uma certa ocasião, doutora, estava eu numa celebração e tinha uma senhora com óculos escuro. E ela veio, me cumprimentou, etc. Disse: me desculpe que eu estou com óculos escuro, Dom Fernando. É que eu estou com uma conjuntivite terrível. Ela acabava de me cumprimentar e eu logo tive de sair, ir lá para lavar. Porque senão eu ia passar também para outras pessoas. Exatamente, esse que é o cuidado. Então, existe uma fase, logo no início da conjuntivite, dessa contagiosa, que nós já estamos falando dela, que nos primeiros dias, são 5 dias, que são os dias do contágio. Então, nessa fase, a pessoa deve evitar esse contato público e tudo mais. Agora, decorridos esses dias, e geralmente a pessoa já está medicada, aí já não há mais essa transmissibilidade. Ela já fica naquela fase que ela já está curando, tratando, né? Mas nesses primeiros 5 dias, não deveria, a pessoa mesma deveria se policiar, né? Isso, ela tendo esse conhecimento de que é transmissível e que é nos primeiros dias, ela já toma esse cuidado próprio para que não ocorra essa divulgação além do que for possível, né? Quando eu peguei,
Eu então não cumprimentava as pessoas. Chegava, cumprimentava solenemente, inclinando a cabeça, brincando, né? Inclinando a cabeça, mas não dando a mão. Porque é aí que está o contato direto. Exatamente. Né? E a pessoa me cumprimentava, depois, sem querer, colocava a mão nos olhos. Exatamente. Lá passava eu, sem querer, um mal ao meu irmão, minha irmã, outra pessoa. Agora, essa questão do contágio, então, exatamente isso que ocorre. Como é viral, essa que está tendo agora, não é? E ela é hemorrágica, ela fica horrível, né? O olho fica assim todo vermelho, a parte branca do olho, é uma dilatação devido às até, hemorragias, né? que vão surgindo, mas são hemorragias superficiais. Felizmente, o vírus que foi detectado pela Secretaria de Saúde é o enterovírus, que ele não é o adenovírus, aquele que houve em anos passados e que chegava a dar infiltrados de córnea, a pessoa depois de um mês começava a diminuir a visão e ficava às vezes muitos meses com aquele problema assim continuando, né? Ela está sendo autolimitada, o aspecto ele é mais feio do que a gravidade em geral, a não ser que haja uma contaminação e aí, no caso, superajunta bactérias à conjuntivite viral. E é onde entra a questão da medicação pelo médico. A pessoa que eu vi tinha até alteração na pálpebra. É possível isso? Exatamente. Porque quando ele estava cumprimentando e eu a cumprimentei, isso foi domingo passado, eu a cumprimentei, olhei bem, que eu costumo olhar a pessoa nos olhos, quando olhei estava até alterada a pálpebra. Aí eu falei, meu senhor, ela está com conjuntivite. Quer dizer, mas a pessoa não sabe dos cuidados, né? Que deve ter. Às vezes não tem conhecimento. Por isso eu acho que um programa assim é muito bom, para que aquele que pegou conjuntivite realmente evite passar para outros. Quando está com a conjuntivite, o tratamento seria mais lavar os olhos, né, com soro. O tratamento inicial, ele não inclui os antibióticos. Sim. O inicial. Aí depende da evolução. Porque nos primeiros dias é soro para conforto, geladinho para diminuir o inchaço, e usar os lubrificantes oculares, que é a lágrima artificial, que também é prescrito, né? E no sentido de que lave os olhos. Isso promove essa lavação e diminui essa questão do contágio de não pôr a mão. Porque se a pessoa não precisa pôr a mão, não está coçando, ele põe a medicação, o olho se torna confortável, evita que aumente isso. Agora, se depois de 3, 4 dias tem muita secreção, os olhos amanhecem grudados, forma secreção o dia todo, já é sinal de infecção secundária. Aí é necessário iniciar antibiótico. É um médico, aí precisa ir forçosamente ao oftalmologista. Normalmente, 2, 3 dias são os cuidados gerais, evitar pôr a mão no olho o máximo, só na hora de pingar, enxuga longe. Não encosta muito, porque cada vez que você encosta no olho, né, dona Fernanda, a gente como se amassasse as células, né? Então libera o que a gente chama de prostaglandinas. E aí isso aumenta o inchaço. E às vezes a defesa do organismo não se torna mais fácil. Ele é mais fácil quando ocorre um repouso e não se toca nos olhos. Nós estamos vendo assim como é importante a orientação de uma pessoa que entende muito do assunto, oftalmologista que ela é, doutora. Mas há uma reportagem, vamos à reportagem agora. Os olhos ficam vermelhos, irritados e a sensação é de que um grão de areia está em nossa pálpebra. Cuidado! Estes sintomas podem ser conjuntivite, uma epidemia que está atacando o país. Tanto pelo ar, encostando, contato. Através do ar, contato com ar, ônibus, esses lugares. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é a membrana que reveste o branco do olho. E esta doença pode causar alterações na córnea e nas pálpebras. Outra vez que teve surto eu tive, até agora não. Já uma vez, mas não agora, durante essa epidemia. Eu até queria saber se eu tava, eu não sei. É coceira, é embaçamento. E depois, quando acorda, se a gente, ou mesmo durante o dia, se dormir um pouco, ele dá aquela remela, né? Cola os olhos.
Entre os principais sintomas estão os olhos vermelhos, o lacrimejamento, as pálpebras inchadas e a sensação de que um corpo estranho invadiu os olhos. O olho fica muito vermelho, ardendo, você não consegue abrir direito, fica lagrimejando, é bem desagradável. Embora as conjuntivites possam ser de causa alérgica, viral, bacteriana e por irritação química, somente as infecciosas, ou seja, as causadas por vírus e bactérias, é que são contagiosas. E as virais são as causadoras das grandes epidemias. E para combater este surto, é importante que as pessoas com conjuntivite, bem como as que não apresentam a infecção, tenham algumas informações que são úteis para a proteção e para evitar o contágio. E no programa de hoje, todas estas dicas vão ser demonstradas. É importante, né, doutora, antes de mais nada, não confundir com a poluição, que muitas vezes causa irritações nos olhos, na visão, não é verdade? Exatamente. Porque eu vi ali, ao menos uma pessoa que estava falando, parecia mais a irritação causada pela poluição, né? Isso, a mocinha que até perguntava se era em um dos olhos, não é? Exatamente. Porque se via que era uma coisa mais leve, possivelmente era um outro fator irritativo. Mas o tratamento da conjuntivite, quanto tempo? São 5 dias, seria o mais leve, o início. Mas o tempo todo, qual seria? Quanto tempo abarcaria esse tratamento? Existe uma história natural da doença, uma evolução natural, né? E isso foi mais flagrante nos furtos anteriores, quando o agente era o adenovírus. Por quê? Depois dessa fase inicial, isso inclusive acontecia assim, o paciente ia no consultório, eventualmente a gente medicava, e se não explicasse que ia piorar, a pessoa no dia seguinte fica desesperada e ia no outro médico. Entende? Por quê? O curso natural da doença é esse. Ele inicia, ele foi rápido no médico, então não atingiu ainda o pico. E vai atingir, mesmo medicando, enquanto o organismo não der conta daqueles vírus todos, no iniciar a defesa, essa questão da imunidade, né? Então nós temos uns dias onde vai piorar, apesar do remédio. Então, a pessoa estando ciente disso, já se acalma, aguarda esse tempo dos 5 dias para verificar o resultado. Depois disso, o tratamento só de lubrificação, só de água geladinha, esse sintomático não foi suficiente, vai ter que ser iniciado o antibiótico. Então, a pessoa aguarda esse tempo, é 4 a 5 dias, não está bom e a condução não foi para melhora, aí deve ser iniciado um segundo tipo de tratamento. Doutora, nós sabemos que muitas vezes não é que a pessoa cumprimenta, mas ele tocou um objeto. E nós vamos lá e tocamos o mesmo objeto. Também o vírus, por quanto tempo ele permaneceria ali atuante, vamos dizer assim? De modo geral, ativo, né? Ele é mais contagioso quando o senhor tiver soluções líquidas, né? Que então aquilo se propaga mais. No seco, ele não tem uma sobrevivência, digamos, né? Porque justamente o olho, ele é imerso na lágrima. A lágrima está o tempo todo. Embora que a lágrima humana, ela tem as defesas próprias. A lágrima humana, ela tem lisozima, ela tem até antibióticos próprios. A lágrima, ela é uma defesa já. Então, as pessoas, inclusive, que têm olho seco, que produzem pouca lágrima, ou são pessoas que